qualquer situação, não importa a situação, irmãos. Deus ele resolve. O nosso Deus é um resolvedor de problemas. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai resolver o seu problema. Deus vai resolver o seu problema. Aleluia, Ele resolve. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Salmos de número 1, em nome do Senhor dos Exércitos. Salmos de número 1. Deus é poderoso, é maravilhoso. Aleluia. Salmos 1. Vamos ver aqui o que Deus tem para nos falar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Aleluia. O verso 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Diga: Deus me livre. Deus me livre. Pelo que os ímpios não subirão no juízo, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Veja só que palavra poderosa, irmãos. Palavra poderosa, é forte. Essa palavra ela é forte, ela é poderosa. Então Deus ele nos ensina que bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda mentindo, não anda fazendo coisa errada. E os que são mal-aventurados, que não vão subir no dia de Jesus, porque está próximo, pode ter certeza disso. Tenha certeza de uma coisa, coloque uma coisa no seu coração: Jesus a qualquer momento ele pode voltar, porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. O tempo está se abreviando. Você vê, a semana ela passa muito rápido, o mês ele passa muito rápido, o ano passa muito rápido. Você nem vê, quando você vê já está no final do ano, já está começando outro ano, e vai indo, e muitas vezes você vai deixando para amanhã. Não, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e de repente Jesus volta. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado, irmãos. Amém? Temos que tomar o máximo de cuidado e buscar Jesus, porque ele fala que bem-aventurado é o varão, é a varoa, é o menino, é a menina que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém nos caminhos de Deus. Amém? Então venha para Jesus, se aproxime dele, abrace Jesus, que Jesus ele tem só coisas boas para nós. Diga graças a Deus. Diga eu creio. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta manhã maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Santo é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve, irmãos, papai, Senhor. Amém. Salve de Deus. Vamos dar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Ele
Creia nisso. Creia nisso, o Espírito Santo tocou em você, tocou na sua vida, e a Bíblia fala que o justo ele vive da fé. Então, se você tiver fé, a Bíblia fala, a fé pequena como um grão de mostarda, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Amém? Então creia que o Espírito Santo te tocou, você está selada, você está selado contra o mal. E o mal existe, irmãos. O mal existe, o mal está aí para fazer o mal. O mal nunca ele vai, às vezes ele vem disfarçado de bem, vem disfarçado de coisa boa, mas o final é o precipício, é igual o pensamento do ser humano. O pensamento do homem para o homem parece certo, mas o final é caminho de morte. Então nós temos que crer na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo dirigir a minha vida. Feche os seus olhos nesse momento, levante a sua mão direita e diga assim: Espírito Santo, dirige a minha vida. Aleluia, amém? Então deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida, deixa ele levar você, e você vai ver que ele vai falar. É a mesma coisa que a conversa, quando você está conversando com a pessoa, o Espírito Santo ele chega e ele fala para você. Quando você vai fazer algo que não é do agrado de Deus, o Espírito Santo vem e pega na sua mão e fala: não faça isso, faça dessa forma. E ele fala, irmãos. Ele fala. Então nós temos que ter pedir para Deus abrir o nosso ouvido espiritual para ouvir o Espírito Santo falar, e ele quer falar conosco em nome de Jesus, amém? Santo é este Deus maravilhoso. O Arthur vai louvar hoje? Não, Arthur? Está no óleo ainda? Jesus. Glória a Deus. A Marina vai ler uma palavra, vai louvar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus.
descanse. Descanse, porque quem te prometeu, garante. Jesus, Ele garante a glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de vitória. A pastora Ana vai louvar. Em nome de Jesus vai ler a palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Amém, igreja? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em nome de Jesus, em Malaquias. Malaquias 3. Ah, pastor, o senhor lê sempre Malaquias. Malaquias, ele fala para nós, ele ensina a nós como nós devemos fazer. E Deus, ele deixou para Malaquias essa função. Existe um pastor que ele só prega Malaquias aonde ele vai. A igreja que ele passa, ele prega
Malaquias. E Deus usa a vida dele de uma forma diferente em cada local que ele prega. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele ensina o povo a ser obediente, porque Deus ele não quer, às vezes a pessoa fala, vai pegar Malaquias, vai falar de dinheiro. Deus não quer o dinheiro. A Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata. Então Deus não precisa de dinheiro. Mas Deus ele quer a obediência. Deus ele quer e ele precisa da obediência, da sua obediência. Por quê? Porque sem você ser obediente, você não vai entrar no céu. Amém? Então temos que ser obedientes. Diz assim a palavra do Senhor em Malaquias 3, começando o versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Diga graças a Deus. Graças a Deus. No versículo 11 diz assim: e por causa do pastor Ulisses, amém? Não. Por causa de quem aqui, irmãos? Do Senhor. Por causa de vós. Por causa de você. É de você mesmo. Você que está lendo esse versículo aí. É por vossa causa o devorador vai ser repreendido, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril. Diz o pastor Ulisses. Não. Não também? Não. Quem que diz? O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Então o Senhor ele vai falando. O Senhor ele vai falando conosco. Ele vai ensinando a você ser dizimista. Porque aquele que não é dizimista, irmãos, está roubando a Deus. Aleluia. Está fazendo. Não estou entendendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, é dessa forma. Se você não é, então se torne dizimista na casa do Senhor. Porque aí eu falo sem medo de errar, irmãos. Sem medo de errar. Porque a Bíblia fala: roubará o homem a Deus? Roubará? Todavia vós me roubais. Roubais no quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, a partir do momento que você está retendo aquilo que não é seu, tomando aquilo que não é seu, você se torna um ladrão, uma pessoa que rouba. Então nós não podemos ficar nessa condição. Ah, pastor, mas isso aí é tudo conversa. Não, é a Bíblia que fala. Não é o pastor, não é o pastor Ulisses, não é o pastor Pedro. Quem está falando é o Senhor dos exércitos. É Deus que está falando conosco. Então nós temos que devolver. E Deus ele não fala assim, quando ele fala para nós devolvermos, depois ele tem promessa. Ele tem promessa para cada um de nós. Ele diz que vai abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção. Imagina uma janela. Essa janela que era pequenininha. Tem janelas que são um pouco maiores, mas imagine a janela do céu sendo aberta e sendo derramada bênção sobre a tua vida. É muita bênção. É muita bênção que vem do céu. Mas para isso nós temos que ser
obedientes à palavra do Senhor. Obedientes, para que naquele grande dia nós não vamos, onde Jesus vai olhar para nós e vai nos deixar de lado. Então, diga: Deus me livre. Deus me livre. Então, Deus me livre mesmo. Nós temos que ser obedientes, amém? Então, se você é uma pessoa que colocou isso no coração, deixou o Espírito Santo, porque eu já falei aqui, já foi falar, o Espírito Santo dirige. É verdade o que o pastor está falando? Ele vai falar com você. Se você dobrar o seu joelho e falar com Deus, Ele fala, porque Ele falou comigo. Não pode ser dissimista, que é verdade. A palavra de Deus é verdade. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele é verdadeiro, amém? Santo é o nome do Senhor. Se você trouxe uma oferta para a casa de Deus, se você trouxe seu dízimo, segure na sua mão. Irmãos, dízimo não é oferta. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe. E oferta é diferente. Oferta tem a oferta voluntária, tem a oferta alçada, tem vários tipos de oferta que nós temos que ofertar na casa do Senhor. Então, o dízimo é diferente. O dízimo é a 10ª parte de tudo que veio na sua mão. Você veio algo na sua mão, e o seu salário veio algo na sua mão, você tira a 10ª parte. Tira. Eu costumo dizer que eu lembro uma igreja que estava dirigindo ali em São Cristóvão. Tinha uma senhorinha lá que ela levava o ovo da galinha. Ela tirava o dízimo do ovo da galinha. A galinha botava, ela tirava o dízimo e levava no culto da tarde. Ela levava lá os ovos. Então veja só como que essa senhorinha era uma senhorinha, nem chegava direito. Ela tinha que levar ela até a casa dela e trazer ela para a igreja. Mas ela levava até o dízimo do ovo da galinha que tinha no quintal dela. Então isso é a pessoa ter zelo com a palavra de Deus, obediência, amém? Segure na sua mão a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, o dizimista, abençoa, meu Deus e Pai Santo, o ofertante, as mãos generosas, abençoa de uma forma grande e especial, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Santo é o nosso Deus, aleluia. Pode trazer aqui, você vai estar colocando a sua oferta, seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois o
nome do Senhor. Eu gostaria de estar chamando a pastora Mariângela, ela vai estar apresentando a nossa irmã e vai estar orando para o pastor que vai estar pregando. Em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Salve, irmãos, papai Senhor. Amém. Ai, gente, eu esqueci a caneta e fiquei procurando para marcar o nome. Ai, meu Deus. A gente pega as coisas, pega e acaba esquecendo, né? Então está aqui a nossa irmã Paula, né? Graças a Deus que ela está aqui, porque o Espírito Santo de Deus trouxe. Como nós vamos receber ela em nosso meio, igreja? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Mais forte. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. És bem-vinda neste lugar e és bem-vinda no coração do Pai. Aleluia. Né? Glória a Deus. Fique à vontade, esse não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Ô glória. Aqui a gente vem para adorar. Muitas vezes o corre do dia a dia não dá nem tempo da gente orar em casa, né? Mas eu sempre falo que o cristão ele tem que dar um jeitinho e orar em casa, né? Mas por todavia, se não der, temos a casa do Pai, né? Aqui onde a gente pode chorar, pode falar com Ele, abrir o nosso coração. E nessa manhã o nosso coração já está aberto para o Senhor. Uma manhã fria como essa, né? Está frio, bem friozinho. Eu vinha vindo de bicicleta, eu senti um calor, mas depois eu senti o frio. Mas glória a Deus pelo frio. A Bíblia diz aqui no livro de Salmo, salmista Davi dizendo que Ele manda a chuva, Ele manda o frio, Ele faz a neve cair, Ele manda o calor, é Ele quem criou as 4 estações. Então só temos que dar glória a Ele. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz assim que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do governo deste mundo e Ele está no controle no governo da nossa vida. Nós só temos que deixar Ele agir. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Ezequiel. Oh glória. Capítulo 2. Estava aqui, veio essa mensagem. Eu tinha uma aqui, mas o Senhor sabe todas as coisas. E veio essa mensagem no meu coração. No livro de Ezequiel. Creia que nesta manhã o Senhor já está operando aqui neste lugar. Ele já está operando na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor já tem falado aqui. Dá para entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer dirigir as nossas vidas. Ele quer dirigir os nossos passos. Aleluia, Jesus. Grande Deus. E a Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador. O Senhor Jesus, quando Ele estava instruindo os discípulos, aqui no livro de João 14, né? Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador. Aleluia. Por que Consolador? O cristão, quando ele está na presença de Deus, quando ele chora, o Espírito Santo de Deus consola. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh glória. O que é gemido inexprimível? Quando a gente só chora, assim como Ana foi pregado. A passagem de Ana, como foi pregada aqui a semana passada. Ela só meneava com os lábios, não tinha nem força para falar. Mas o Espírito Santo de Deus intercedeu por ela. Olha, eu quero dizer uma coisa nessa manhã, se eu e você, se temos chorado, aleluia. Sabe aquela oração que às vezes não sai dos nossos lábios, oh glória, mas sai do coração fraco, aleluia. Senhor, olha como eu estou, aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele entra em ação. Eu quero te dizer nesta manhã que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele tem entrado em ação, aleluia. Tem intercedido ao Pai, aleluia, Jesus. Ele tem intercedido ao Pai por mim e por você, o Espírito Santo. Mas nesta manhã, na direção do culto, o Espírito Santo de Deus, ele quer dirigir, aleluia, Jesus. Dirigir a nossa vida, dirigir os nossos passos, dirigir a nossa casa, dirigir o nosso coração, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele não quer me deixar e não quer te deixar perdido, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele quer dirigir a nossa vida, o nosso coração, aleluia, Jesus, grande Deus. Porque ele tem intercedido ao Pai, aleluia. Ele tem intercedido ao Pai, aleluia. Como? No nosso gemido, na nossa oração. Sabe aqueles pensamentos?
Será que eu vou conseguir? Senhor, me ajuda. Sabe aqueles pensamentos que sai, não da mente, mas que sai da alma, aleluia, da alma, sabe? Aqueles pensamentos. Eu não sei como foi a tua vida essa semana, não sei como foi do começo do ano até aqui, mas sabe aqueles pensamentos que saem da alma, aleluia. Oh, decanta, labás, surianda, lamanás. É assim mesmo, tem chegado ao trono do Pai. Assim mesmo, o Espírito Santo de Deus, Ele tem intercedido. O Senhor, Ele nunca nos deixou só. Nós não estamos só. Tem chegado ao Pai. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 2, diz assim: quem achou da glória, aleluia. Recebe força do Senhor nesta manhã, aleluia. Grande Deus. Recebe o abraço do Espírito Santo de Deus nesta manhã, aleluia. Porque quando a gente vem para a casa do Pai, aleluia, vem adorar Ele, Ele está ali bem pertinho da gente, a gente muitas vezes nem percebe, né? Ele está bem pertinho, aleluia, Jesus, grande Deus. Diz assim: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, aqui no livro, essa parte aqui, quando ele diz assim, o título diz: Deus chama Ezequiel para ser profeta. Essa primeira parte, quando ele diz assim, quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão, é porque aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, ele teve uma visão da glória de Deus. E essa visão que ele teve estava simbolizando, oh glória a Deus, a glória de Deus naquele lugar. Mas depois, mais para frente, ele teve outra visão, se não me engano aqui no livro de Ezequiel capítulo 10, e essa visão já era a glória de Deus saindo da casa do Pai, saindo dali daquele lugar. Mas aqui ele teve uma visão da glória de Deus. Ele viu anjos com rosto de animais, ele viu asas, ele viu fogo, ele viu ali uma grande roda, e era a glória de Deus. Aqui eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo. Aqui ele viu 4 animais, tinha 4 caras, né? Na frente, 4 caras diferentes, né? Nas Bíblias aí fala rosto, né? Rostos. Na frente, e o rosto era de gente, do lado direito era leão, do lado esquerdo era boi, atrás era águia, né? Aqui está mostrando a criação de Deus. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1. Então eu vou lendo assim para não tomar muito tempo, só para entender a chamada de Ezequiel aqui no capítulo 2. E aí ele foi vendo os animais. Ele viu os animais aqui simbolizando que o Deus é o Deus da criação. Aqui, depois mais para frente, ele viu aqui rodas, não me lembro aqui onde está, vamos ler o 13. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento, o fogo aumentava e do fogo saía relâmpago e os animais corriam para cá e para lá como relâmpago. Aqui era a movimentação do Espírito Santo de Deus. Oh glória, aleluia Jesus. E aqui Ezequiel foi vendo visão, é um dom de Deus. Tem muita gente que não dá, tem muitas pessoas que não dão importância, né, nos dons de Deus. O Senhor, quando chamou Ezequiel, o Senhor capacitou ele nos dons, e aqui ele tinha o dom de visão. Aqui é um dom de visão. Tem 2 tipos de visão. Tem aquela visão nossa, né, que a gente olha assim e tem uma visão de uma situação, e tem a visão espiritual. Como que é a visão? Aqui é como Ezequiel viu. A Bíblia diz que ele estava ali, sentado ali junto com os anciões, e ele começou a ter essa visão com olhos abertos. Visão de Deus. Tudo para auxiliar na obra de Deus. Eu não sei se alguém aqui tem visão de Deus, dom de Deus. Dom de visão é um dom de Deus. Tem aquele tipo de visão que Deus mostra dormindo, né? Aí nós temos que ter o discernimento, né? Tem aquele sonho que é o sonho de Deus. Como que eu vou saber, pastora, se é o sonho de Deus? Tem tudo a ver com a palavra de Deus. Ah, mas eu sonhei com águas. Depende da água que sonhou. Sonhei com águas caindo. A água era calma para o lugar que caía. A água simboliza o Espírito Santo, simboliza o renovo. Ah, sonhei com várias luzes assim em tal lugar. Luzes simbolizam o que? A presença de Deus. Tem as cores,
muitas vezes é para livrar, muitas vezes é para levar uma mensagem para alguém, né? Então, nós temos que dar importância aos dons de Deus, mas por isso nós temos que orar e pedir o discernimento. Tem visões boas e visões ruins. Aqui foi uma visão muito boa que ele viu. Ele teve uma visão da glória de Deus. Pensa, igreja. A gente imagina, né, o céu, a glória de Deus. Agora você imagina ver, glória. E nós vamos ver naquele grande dia, quando formos arrebatados, ou quando o Senhor nos chamar. A gente nunca sabe, né? A gente está esperando um arrebatamento, nós estamos esperando. Mas de repente o Senhor pode até nos chamar antes. Glória, somos dele. Aleluia, Jesus. E aqui então Ezequiel teve essa visão. Aí no 2, a Bíblia diz que quando ele viu isso, então, quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, ele caiu com o rosto no chão, como reverência, né? Mas aí a Bíblia diz o quê? Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. A glória de Deus foi tanta que ele caiu. Aleluia, Jesus. Mas aí veio a palavra de Deus, homem mortal, nas Bíblias está dizendo, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. O 2 diz, enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim, e me fez ficar em pé, e ouvi a voz dizer, aleluia, Jesus, de pé, um posicionamento, de pé. Começar a falar com Deus, posicionamento, de pé, aleluia, Jesus. Irmã, eu não tenho conseguido orar, eu não tenho. Então se coloque de pé, se posicione, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, ele coloca de pé. O Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona, aleluia, Jesus. Foi aqui o que o Espírito Santo de Deus fez, ele nos dá força, aleluia. A Bíblia diz que ele dá força ao cansado, fortalece aquele que está cansado. E muitas vezes a situação do dia a dia nos deixa cansados. Tem aquele cansaço que é espiritual, tem aquele cansaço que é de trabalhar, tem aquele cansaço que é um cansaço espiritual. A pessoa se sente fraca para orar, né? Tem aquele cansaço das lutas, mas o Espírito Santo de Deus, ele fortalece, porque nós temos que caminhar. Aleluia, Jesus. E olha que interessante, o título aqui está dizendo, Deus chama Ezequiel para profeta. E nessa manhã, igreja, com essa palavra, Deus confirma o meu chamado e o chamado que Ele tem na tua vida. Olha, de um jeito ou de outro, o Senhor tem te despertado. Quando dá o desejo no coração de louvar, o desejo de ir para a casa do Pai, o desejo de fazer algo, Deus nos incumbe de algo. E muitas vezes Ele mostra através de sonho, através de revelação, ou para orar para alguém, é uma incumbência do Senhor. Aleluia! Grande Deus, é uma incumbência. Nós temos que estar atento ao chamado de Deus. Os dons de Deus, muitas vezes, o Senhor, através dos dons, aleluia, Ele fala conosco. Ele está dizendo algo para a gente, aleluia. Mas o Senhor diz nesta manhã, se posicione. Se posicione, porque eu quero te usar. Se posicione. Eu te dei uma incumbência, eu te dei algo para você fazer. Se posicione. Se posicione, diz o Senhor, nesta manhã. Olha o Espírito Santo de Deus dizendo para você, se posicione. Aleluia. Se está sem força, Ele te dá força. Se posicione, ore, aleluia. Se coloque de pé na presença de Deus. Se coloque de pé. Posicionamento, incumbência. O Senhor deu algo para fazer. Aleluia. Se posicione. Era isso que Deus estava dizendo para Ezequiel. Filho do homem, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. Aqui no livro de Ezequiel, quando Ezequiel teve a chamada, foi logo também no ano 530, quando Israel foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Aí foi na época que foi Ezequiel, Jeremias, Daniel, eles eram todos jovens, né? E o nosso irmão aqui, Ezequiel, ele estava, quando isso aconteceu, ele estava sendo preparado para o
sacerdotal. Ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Quando aconteceu isso? Mas eles estavam ali em cativeiro. Eles foram levados cativos. Por quê? Por causa da desobediência. Mas o amor de Deus é tão grande. Quando Ele quer salvar, quando ele tem algo, Deus, quando Ele tem um propósito, Ele move céus e terra para poder cumprir. E aqui então, nessa época, Deus levantou Ezequiel. É tudo contemporâneo. Deus levantou Ezequiel, Jeremias, eles eram tudo jovens. Depois, mais para frente, desses três, Ezequiel era casado. Ezequiel depois, mais para frente, casou. Mas Israel ficou mais ou menos 70 anos ali cativos. E Deus trabalhando ali na vida do povo. Deus levantando o profeta. Deus levantou Jeremias. E olha que Jeremias aqui ainda era menino, quando Deus disse para ele, aleluia Jesus, eu te chamei e te escolhi, desde a madre, aleluia. Muitas vezes a gente não entende, a gente passa por certas situações, é por causa do chamado. Olha, nesta manhã o Senhor diz também, desde a madre, o Senhor me conhece, Ele te conhece, se posicione, aleluia Jesus, se posicione, glória a Deus. Aqui no livro de Salmo 139, olha que coisa tremenda. O salmista Davi diz assim, aleluia Jesus, que Deus viu os ossos dele sendo formados no ventre. Está entendendo o que o Senhor está dizendo? O salmista Davi diz, oh glória, quando eu estava sendo gerado, Deus viu. Desde o ventre, o Senhor me chamou e te escolheu. Oh glória, aleluia Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas aqui nós podemos ver que a chamada de Ezequiel não é fácil. Igreja, a chamada de Deus não é fácil. Só que aqui ao mesmo tempo que Deus estava chamando Ezequiel, Deus estava dizendo, olha, para quem você vai pregar, para onde eu vou te enviar? O povo é rebelde, de semblante duro, obstinado. Só que Deus dá um puxão de orelha em Ezequiel. Deus diz assim, aleluia Jesus, olha só, o 4 diz assim, são teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Depois aqui mais para baixo, Deus dá um puxão de orelha. Olha, faça o que eu te mando, não seja rebelde como eles. Então dá a entender o quê? Que quando a gente não dá muita importância ao chamado de Deus na nossa vida, nós estamos sendo rebeldes. E não adianta. Muitas vezes, eu muitas vezes disse isso. Dizia, por quê? Por que nós? Por que eu? Não é fácil. Né? Não é fácil. Passa por situações, mas é nesse chamado que o Senhor vai aperfeiçoando. É nesse chamado que o Senhor, Ele vai ensinando, né? Muitas vezes nessa chamada, passamos por situações, passamos por provações, mas é o Senhor capacitando. E muitas vezes o medo vem, mas nós temos que confiar, porque quando Deus disse assim, não seja rebelde como eles, porque o povo era rebelde, o povo se revoltou contra Deus, quanto mais um profeta. Olha, igreja, você quer ver coisa difícil? É pregar muitas vezes para quem está afastado. Tem muitos que não aceitam. Não aceitam. Eu já sei, eu conheço, mas não está no caminho. Agora pensa a situação aqui de Ezequiel. E aqui estudando o livro de Ezequiel, a chamada dele não foi fácil. E era com o povo de Deus, não era com estranho não. O povo de Israel. Era o povo de Deus. Uma hora queria Deus, outra hora servia Baal. Outra hora adorava a Deus. Quando Deus fazia as coisas boas, adorava a Deus. Quando não, ia lá para os montes, lá para oferecer sacrifício a ídolos, a deuses. Quer ver uma coisa que Deus odeia? É idolatria a ídolos, a deuses. Era o que Deus mais detestava e era o que o povo mais fazia. Mas aqui Deus estava levantando Ezequiel através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele capacita. E falando sobre o Espírito Santo, aqui no livro de Gálatas não, Efésios, oh glória,
não me lembro aqui o capítulo, veio aqui no meu coração. Diz assim, aleluia: não vos embriagueis com bebida forte, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Igreja, quanto mais nós buscamos a Deus, mais o Senhor nos aperfeiçoa. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais a glória de Deus vai enchendo. Aleluia. O Senhor vai capacitando, o Senhor vai levantando. Mas nesta manhã, a mensagem que está no meu coração: se posicione. Aleluia, Jesus. Se posicione. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele já está em você. Glória a Deus. Ele já está em você. E não tenha medo. Às vezes, né? Chega alguém perto da gente. Às vezes Deus dá até uma mensagem, a gente não fala com medo. Tira um serviço na escola. Oh glória. Glória a Deus. Às vezes vem uma mensagem. Ah, mas como que Deus fala? Muitas vezes nós estamos pensando em nada e vem um pensamento. É preciso discernir a voz de Deus da nossa voz. É a voz do Espírito Santo. É preciso discernir. Tem o nosso pensamento, tem quando Deus fala. É preciso discernir. Mas para isso é preciso estar buscando. Aqui no livro de, glória a Deus, Provérbios, aqui na parte de 2, 3, fala sobre sabedoria, fala muito para buscar o discernimento, entendimento, conhecimento. Se o Senhor está falando assim, porque Ele também quer te capacitar nos dons, para auxiliar na obra. Discernimento, sabedoria, conhecimento. Decanta labaço e anda lamanás. Glória a Deus, aleluia. O Senhor também quer capacitar nos dons. Deus às vezes até tem falado. Muitas vezes nós não damos importância. Muitas vezes dá o desejo no coração de fazer algo. Isso é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. Deus quer nesta manhã que eu e você buscamos o discernimento de Deus. Porque quando Deus levantou Ezequiel, Deus também levantou ele com os dons. Quando Deus nos levanta, Ele nos capacita com os dons. Pede o discernimento de Deus. Aleluia. Discernimento. Precisamos de discernimento não só para dons, mas para tudo. Principalmente para fazer a obra de Deus. Igreja, nós não sabemos, né? A Bíblia diz assim como foi falado nesta manhã. O Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós confessamos com os nossos lábios, Espírito Santo de Deus, dirige a minha vida, Ele vai te levar. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer te levar. Como? Nas asas do Espírito, para caminhar, para fazer a obra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. Fique atento ao que Deus está falando. Quem está entendendo, dá glória. Glória a Deus. Quem não está entendendo, diz: eu não estou. Ai que bom, glória. Todo mundo está entendendo. O 6 diz assim: mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Por que Deus falou assim? Porque o próprio Deus sabia e conhecia o coração daquele povo. Mas Deus amava aquele povo. O amor de Deus é grande. E Deus queria resgatar aquele povo. Deus queria que aquele povo se voltasse para Ele, voltasse a adorar a Ele. Deus, Ele é fiel na promessa. Aleluia, Jesus. E Deus aqui levantou Ezequiel, mas Deus já estava dizendo: ó, não tenha medo. Muitas vezes dá um medinho, né? Ai, mas eu falar, meu Deus. Dá um certo medinho. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está ali e fala. E a gente não fala. Muitas vezes a gente até quer dizer assim: será que Ezequiel não disse? Ah, mas tem que ser eu, por que não coloca outra pessoa, Deus? Eu não. Não adianta, Deus, Ele quer a gente. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, no nome do Senhor. Aquilo que Deus levantou eu para fazer, aquilo que Deus te levantou é para você fazer. É para você fazer. Deus não vai dar para outro. O que o Senhor está querendo dizer também com essa palavra? Não seja rebelde. A rebeldia, ela não traz bênção. Ela não traz bênção. Se trouxesse bênção, esse povo aqui não tinha sido levado cativo.
Como assim, irmã? Muitas vezes nós passamos por situações por não dar ouvido à voz de Deus, por não dar ouvido ao chamado de Deus. E quando Deus chama, oh glória, é porque algo de bom Ele viu. E se nós estamos aqui, é porque algo de bom Deus viu em mim e viu em você. Então Deus está dizendo, se posicione. Ele confia sim em mim e em você. Ele não nos chamou à toa. Ele não nos escolheu do ventre à toa. Nós não podemos aceitar sermos só chamados, mas escolhidos também para fazer a obra e para ir morar no céu. Porque rebeldia também impede a entrada, a nossa entrada no céu. E que privilégio de sermos chamados por Deus. É um privilégio. Nós não podemos ter medo. Deus estava dizendo, eu estou com você. E a Bíblia diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é Deus na tua vida do que aquele que vai estar diante de você para ouvir a palavra, independente de quem seja. Porque aqui, o negócio era estranho com Ezequiel. Muitas vezes era dos sacerdotes, era dos grandes ali que Deus estava requerendo. Olha, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Deus levantou para falar, era primeiro com os grandes, os cabeças, que estavam tudo em rebeldia, que estavam agindo tudo fora da palavra de Deus. Aí, com certeza, se Deus estava falando, olha, não tenha medo, é porque ele teve medo. Comigo já aconteceu. Olha, vai lá e fala assim, quando a gente sabe que é a voz de Deus, a gente tem um de desentendido, né? Eu falo por mim, Senhor, tem de misericórdia. Igreja, deixa eu contar aqui um testemunho que eu lembrei. Quando a gente morava lá em São Paulo, ali na praça ali naquela casinha lá na praça onde tinha a igrejinha do Padre Alfredinho. Aí nessa época, graças a Deus, eu já estava casada, né? E tinha uma vizinha atrás, que morava assim atrás, eu esqueci o nome daquela mulher, até que ela tinha uns menininhos. Olha, não adianta, eu vou falar aqui para os irmãos porque eu passei por essa situação. Um dia antes ela chegou para mim e começou a falar um monte de coisa. Que estava escutando passos, que tinha gente querendo entrar, um monte de coisa. Que ela falou, estava escutando passos, que não sei o que, dentro da casa dela, e que ela dava vontade de ela sair correndo. E começou a reclamar, falar um monte de coisa, né? Aí eu fiquei pensando naquela situação, mas eu vi que não tinha nada a ver, né? Ela tinha uma vida mais ou menos assim, uma vida boa, né? Era uma pessoa de bem, mais ou menos assim. Aí, só que aquilo não, né? Ela falou, irmã, o que você acha, né? Eu falei, filha, não é nada não é nada, fique em paz, né? Deus está olhando por você, Deus é por você. Eu disse essas palavras para confortar o coração dela, porque eu não tinha motivo, né? Para aquilo. Só que eu fiquei com aquilo dentro de mim. Eu não entendi, mas aquelas palavras que ela me disse me impactou. Ficou, não sei, eu fiquei com aquilo na minha mente, fiquei pensando no que ela disse. Aí, quando chegou a noite, né? Aí meu esposo tinha chegado do serviço, eu não lembro se eu tinha falado para ele. E eu fui orar à noite, e pensando, só que em vez de orar, eu parei. Eu não entendi por que aquelas palavras ficam dentro de mim. Eu vi, era como se eu estivesse vendo ela falar. Aí lá veio a voz do Espírito Santo. Ô filha, olha como Deus ele é meio. Ô filha, amanhã você vai falar para ela que isso é coisa da cabeça dela. Fala para ela que está tudo bem. Eu estou com ela. Aí eu falei, né? Eu pensei que era coisa da minha cabeça, aí eu ouvi de novo. Deus testificou, não sou eu mesmo falando com você. Aí eu Só que nisso, vai vendo. Quando foi no outro dia, né? Passou 2 dias, eu não falei. E eu vi ela brava, tudo, né? Eu fui chegar assim para falar. Aí eu falei, não vou falar não falei. Ô igreja, através disso, Deus queria dar um livramento de espírito de loucura. Que era o que o inimigo queria fazer com ela. E o Espírito de Deus falou comigo, filha, fala para ela que isso é coisa da mente dela, mas ora que eu vou dar um livramento. Ora. E eu não fiz isso. Igreja.
E aconteceu o pior. Por quê? Eu ia falar, ia orar por ela, e Deus ia dar o livramento. Aí pronto, passaram uns tempos, uns dias, e eu comecei a ficar com angústia, eu comecei a ficar muito ruim. Comecei a ficar ruim, uma angústia, uma coisa muito ruim. Uma coisa muito ruim. Aí eu fui orar a Deus, porque eu estava orando, eu estava buscando, eu não sabia por que eu estava daquele jeito. E eu ouvi a voz assim: por que você não fez o que eu te falei? Você viu o que aconteceu? E quando você escuta, a culpa é sua. Eu não me esqueço disso. Olha a importância de dar ouvido à voz de Deus. Aí eu comecei a orar, pedir muita misericórdia a Deus. Não adianta. De um jeito ou de outro, Deus vai tocar na gente e dizer: por que você não fez o que eu te falei? Igreja, quando eu digo para alguém: olha, eu vou orar por você, você pode esperar que eu vou orar, porque Deus está mandando. Se eu disser, eu vou estar incumbido de orar por você, eu vou estar orando. Quando eu estou orando, se Deus diz: ora por essa pessoa, eu oro. E se Deus fala tantos dias, eu oro, porque é algo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Por várias vezes eu fui sim rebelde, e o preço veio. Vem sim. Porque se Deus estava dizendo aqui: olha, não tenha medo. E pior ainda, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3. Ó, Ezequiel, você vai e fala. Se você ir e falar ao ímpio, né, falar da minha palavra, falar do meu amor, e se esse tal der ouvido à tua palavra, o teu sangue eu não requererei de ti. Mas se você não falar e ele morrer na sua maldade, o teu sangue eu vou requerer. O sangue dele eu vou requerer de ti. Ô igreja, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade que Deus estava dando para ele. Responsabilidade. É sério. Depois que aconteceu isso, eu fui orar e pedir perdão a Deus. Aí eu fui fazer. Oh, glória a Deus. Ai meu Deus, e a mulher ficou bem. Eu ainda falei para ela, olha só, eu ainda falei para ela, eu falei: viu? O Espírito Santo de Deus falou comigo. Olha o que ela falou. E por que você não me falou? Porque ela era. E por que você não me falou? Nossa, então você foi uma cara grande com Deus. Eu digo: oh, meu pai, porque ela falava assim, sabe? Ela ainda me deu uma bronca e eu fiquei quieta. Porque eu errei. Ela falou assim: nossa, e eu passei por tudo, por que você não me disse? Se você tivesse me dito, eu ia pensar melhor, eu ia orar. Uma vez também, uma parente de uma colega lá em São Paulo, da Rosalina, aquele moço que foi preso. Que oração, amor? O sobrinho dela foi preso e ele foi solto. E o Espírito Santo de Deus falou: vai lá e fala com ele. Que se ele não se endireitar, se ele não vir para a minha presença, ele vai descer a cova. Eu digo: eita! Jesus de Nazaré, tem misericórdia, é duro. Vai lá e fala do meu amor para ele. Né? Eu lembrei do que eu já vi, isso eu nunca esqueci. Eu lembrei do que eu tinha feito e fui. Ô filho, vem aqui, é assim. Aí ele pegou e falou assim: o rapaz disse: se ele tiver mesmo uma obra comigo, então ele vai ter que fazer algo, porque no momento eu estou querendo só por ti. Eu digo: rapaz, não brinque. O Senhor disse assim: Deus quer você. Ainda tentei falar com todo carinho, mas a arrogância do moço era tanto que eu tive que falar. Eu falei assim: olha, Deus está dizendo que se você não vir, se você não se acertar, Ele quer te dar um grande livramento de você morrer e não ir para o céu. Ele não deu muita importância. Aí passaram mais ou menos 2 semanas, o moço morreu. O moço morreu, mas eu fiz a minha parte. É sério. Quando Deus passa algo de morte, Jesus, o negócio é sério. É lógico, né? Mesmo sabendo que é a voz de Deus, então a gente é bom pedir discernimento. Igreja, os dons de Deus existem. Temos que tomar muito cuidado, pedir discernimento a Deus, porque o inimigo é sujo. Os dons de Deus, o inimigo também imita. Por isso que o homem e a mulher de Deus tem que manter, fazer manutenção de jejum, de oração, tem que ter uma vida reta diante de Deus, porque não adianta a pessoa estar andando de maneira tal e querer usar os dons de Deus mesmo na presença de Deus, porque isso aconteceu aqui, no livro de
Jeremias, livro de Ezequiel, fala acerca dos falsos profetas. Deus estava dizendo que ia acabar, Deus estava dizendo que ia pôr enfermidade, Deus estava dizendo que ia ter com aquele povo, e os profetas estavam falando ao contrário, que ia ter bênção, que ia ter vitória, e os falsos profetas profetizando bênção. Existe sim, mas o homem e a mulher de Deus, que Deus levanta, que Deus capacita, tem que estar fazendo sim uma manutenção de oração, de jejum, tem que ter uma vida assim reta diante de Deus, para que não venha ser enganado pelo inimigo. É sério. Aleluia, Jesus. Vamos se colocar de pé, né? Recebe a mensagem de Deus nesta manhã. Se posicione, porque Deus é com você. Se posicione. O que passou, passou. Como diz, né? Tem até uma música no mundo que é muita verdade, né? Levanta, sacode a poeira, o que passou, passou. Se coloca de pé, porque Deus é comigo, Ele é com você. Deus é com você aí do outro lado que está ouvindo esta palavra nesta manhã. Deus te chamou por profeta. Deus te chamou para mudança, aleluia, espiritual, ministerial, física, financeira, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia. E Deus, Ele é aquele que capacita. Você aí do outro lado, o Senhor também quer te capacitar. Se está caído, se está parado, se posiciona, se coloca de pé, porque Deus é com você, aleluia. As palmas glorificam ao Senhor, aleluia, grande Deus. A cada um aqui, ó. Se não estiver muito posicionado, se posiciona, porque é grande a bênção de Deus na tua vida. Se posiciona. Manutenção de jejum e oração. Ora, pede discernimento. Deus quer te dar e quer fazer muito mais além do que Ele tem te dado. É para cada um aqui, aleluia. Deus não fala com parede, não, e nem e nem com parede. Deus fala comigo e com você. Olha, Deus diz, se posiciona. Se está orando, ore mais. Se está jejuando, jejue mais. Grande é o que Deus quer fazer. Deus quer usar muito mais na palavra, nos dons. Deus quer capacitar muito mais, não só a mim, mas a cada um que está aqui. E aquilo que Deus te incumbiu de fazer, faça. Descobra nesta manhã o que é que Deus te incumbiu de fazer. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia, para direcionar e para te lembrar e para te capacitar. Aleluia! É canta lavadar, suianda lamaná. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus me deu? Aleluia! Qual é o dom que Deus te deu? Aleluia! Grande Deus, aleluia! Oh, glória! Lê aqui. Chamei-te Pelo teu nome. Tu és Meu. de novo, chamei-te, decanta lavar, suianda lamaná. Aleluia. É vaso meu, para eu usar. Diz o Senhor nesta manhã. É vaso meu para eu te usar. Aleluia. Às vezes Deus me trouxe nesta manhã. É vaso meu. Você aí do outro lado. É vaso. Se posiciona para Deus te usar. Aleluia, Jesus. Faça o que Deus manda. Faça o que Deus te incumbiu de fazer. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus te coloca de pé. Aleluia. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Se posiciona. E aquilo que está vindo de encontro, nesta manhã, de encontro, aquilo que está vindo de encontro que não provém de Deus, nesta manhã, o Senhor lança por terra, mas Ele diz, se posiciona, decanta lavar, suianda lamanás. Te posiciona, porque eu sou com você. Quando Ele fala que é com você, Ele também está dizendo, eu te amo, eu te levantei, eu te capacitei e te capacitei. Glória a Deus. Eu chamo a diaconisa. Eita. Glória a Deus. Solange vai estar fazendo esta oração. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso, santo. Aleluia. Oh, glória. Nesta manhã, ó Deus, nós ouvimos a tua palavra. Oh, Jesus, nós estamos diante da tua presença, meu Rei. Ah, Senhor, o Senhor nos chamou e é o Senhor quem nos capacita. Nós cremos nisso. Nós temos um chamado, esse chamado vem de ti, Senhor. Nesta manhã nós somos gratos pela tua palavra, pelo teu amor por cada um de nós. Obrigada,
habita em nós, aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Nesta manhã vem sobre nós, vem sobre cada um que está ouvindo a tua palavra, sobre cada um que se posicionou, meu Pai. Ah, Senhor, vem de encontro às nossas vidas, vem mesmo fazendo o teu querer e a tua vontade. Nós nos rendemos aos teus pés, nós nos prostramos nesta manhã diante da tua presença, Senhor. Ah, Senhor, obrigado. Obrigada, Senhor, porque estamos ouvindo a tua palavra, o teu chamado. Ser conosco nesta manhã, vem fazer o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Estamos aqui para obedecer a tua voz, Senhor. Ah, Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre cada um de nós, nos capacitando, nos guiando, nos dando a tua direção. Senhor, nesta manhã, nós oramos gratos a ti, Senhor, pelo teu ajuda, pelo teu chamado, pelo teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos nesta manhã, gratos na tua presença, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou Deus que te ajuda na hora. Eu sou Deus que vim aqui te dar vitória. Eu vou arrancar toda a doença, de toda a maldição. Arrancarei coração de pedra e te darei um novo coração. Aonde for ir, ali estarei. Deus, as minhas palavras te colocarei. Olha só, abrirei tua mente pra entender mais e mais. E ao coração aflito, eu darei a paz. Operarei contigo, recebe com milagres e maravilhas. Andarei contigo nas subidas ou nas trilhas. Aonde fores, ali estarei. Glória a Deus. Eu sou teu melhor amigo, diz o Senhor. Oh, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aplauda bem forte, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão direita para o céu e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vou eu vou me posicionar. me posicionar. Aleluia. Estenda suas Glória a mãos Deus. e receba a bênção oh do céu. Espírito O Santo. grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Glória a Deus. Um bom dia para todos em nome do Senhor Jesus. E na quinta-feira nós estaremos aqui novamente às 7h30 Na quinta, às 19 da quinta. E terça às 15. Terça-feira às 15. Isso, terça às 15. Terça às 15 da tarde, para os chiques é às 15 da tarde, para os matutos é às 3 horas da tarde. Amém? E na quinta e sexta às 7h30 da noite, para os chiques às 19h30 da noite. Amém? Em nome de Jesus. Vai ensinar o culto, né? Não saia sem cumprimentar o irmão da paz do Senhor.